O SBS, Sessão Oficial de Perguntas e Respostas do volume 111, foi completamente insano. Tivemos teorias da comunidade de muito tempo sobre o despertar das frutas confirmada. Oda, pela primeira vez oficialmente, nomeou o planeta de One Piece. Descobrimos exatamente como o Kid conseguiu roubar um poneglyph da Big Mom, além de entendermos a trágica história do misterioso Chichibukai que foi derrotado por Ace no passado e deixou para trás 2 personagens que apareceram no último capítulo, órfãos. Já se perguntou como a Cross Guild lucra? Relaxa, já tá respondido. Então, fala galera, Chipespera aqui, eu sou o Derek. Vamos cair de cabeça as novidades saindo da boca do próprio autor de One Piece, o Eiichiro Oda, irmão. Então, tirando o mangá, não tem jeito melhor de conhecer fatos e novidades sobre a obra. Deixa o like, se inscreve, Alanzito, chama a vinheta. A primeira já é sensacional. O leitor quer saber qual foi a reação do Arlong quando ele descobriu que Jinbe se juntou aos Chapéus de Palha. A resposta, no melhor estilo Oda, é simplesmente a cara de nojo do Arlong. Pra quem não lembra, não só o vilão do arco da Nami no arco do East Blue, o Arlong também era colega do Jinbe nos Piratas do Sol, sob a capitania de Fisher Tiger. Depois da morte triste do lendário capitão, a tripulação se dividiu em 3 grupos. Os Piratas do Sol, sob a capitania do Jinbe, os Piratas do Arlong, e também os Piratas do Macro, que não são muito importantes, são 3 largados que ficaram tentando sequestrar Kemi mais de 31 vezes. Esse racha nitidamente foi ideológico. O Arlong acreditava na supremacia pura dos tritões, enquanto o Jinbe tinha uma visão mais moderada e sonhava com uma futura igualdade entre as raças e o retorno dos tritões à superfície. Pra você ver, né, como um memezinho do Oda já remete a uma história absurda. E falando em memezinho, esse aqui é lendário. Um leitor pergunta: se o Luffy tivesse 6 clones satélites como Vegapunk, como esses 6 seriam? E aí a resposta é muito boa. Toma aí, 5 Yorks famintas gulosas e uma Atlas violenta pra bater nos chatos. Sensacional. E só pra não passar batido, isso é só uma zoeira do Oda, tá? Não é que o Luffy é 80% ganância, quer virar Tenryubito igual a York. Não, muito pelo contrário. O Luffy é pura gula, um faminto buraco negro absoluto, com uma pitada de socão na cara que vem do seu lado violento. Agora, segura essa aqui que é interessantíssima e envolve Yonkou. O leitor pergunta: não entendo muito bem como a Cross Guild funciona. Falam que seria como uma empresa ou um negócio, mas eles realmente geram lucro? Se eles dão dinheiro para os civis que matam os marinheiros, eu sinto que eles vão falir muito rápido. Para isso, o Oda responde: a própria existência da Cross Guild já é um problema enorme para a marinha. O medo de ser atacado por qualquer um, em qualquer lugar, prejudicou bastante a moral das tropas. Isso acaba retardando as operações da marinha, tornando mais fácil para que as empresas sombrias do submundo operem, o que significa que eles fazem mais dinheiro. A Cross Guild serve como uma frente pública, com as empresas sombrias pagando pelas recompensas. Além disso, tem um lado sombrio desse mundo que aposta em quem será o próximo marinheiro a ser morto, o que resulta em ainda mais dinheiro da sociedade sendo coletado e contribuindo para esse fundo. Então, a realidade é que eles estão lucrando muito. Cara, que resposta foda, que resposta irada do Eiichiro Oda. Ele está delineando como opera o submundo de One Piece agora agregado à Cross Guild. E a gente já teve uma noção legal disso. Vai lembrar que a Big Mom convidou vários lords do submundo para seu casamento, inclusive a Stussy e o do Feld. E antes disso, a gente já tinha uma noção relacionada ao Doflamingo, ao Joker, ao Caesar e ao tráfico de Smiles lá com o Kaido. Não podemos esquecer também do tráfico de armas que passavam por esses e também pelo Ochoko, que era o líder de Hachinosu, né, quem comandava a Ilha Pirata e foi derrotado pelos piratas do Barba Negra, que também assumiram toda a sua operação após o incidente de Rockport. Então, tá tudo ligado, o mundo de One Piece é sensacional, o world building é perfeito. Kaido e Big Mom morreram, existiu aí um vácuo de poder que foi preenchido pela Cross Guild, que começou a operar de maneira ainda mais lucrativa para todos, porque, claramente, a Big Mom e o Kaido tinham essa forma de negócio mais dracônica. Tudo nosso, nada deles. Agora, essas empresas ocultas, esses operadores menores do submundo, podem lucrar ainda mais e se tornar ainda mais poderosos graças à influência do Bug e à sacada genial de colocar recompensas na cabeça dos marinheiros, que não só diminui a efetividade da marinha, como também ainda opera toda uma economia obscura de apostas, de bets, de um tigrinho que não solta a carta, para quem quiser apostar no próximo marinheiro que vai morrer. Essa próxima é bacana demais, principalmente pra gente que mora no ocidente. Segura. O leitor fala: em One Piece você não vê sempre balões de fala na vertical, como na maioria dos outros mangás japoneses.
Textos longos geralmente são divididos em diferentes linhas ou em vários balões de fala. Por que é assim? E para essa pergunta, o Oda responde: ah, então você notou LOL. Gente, o Oda bota LOL, eu vou ter que falar LOL. Apesar de que você me deu um susto agora. Então, apesar de originalmente eu usar bastante balões de fala na vertical, teve uma vez que eu vi uma versão estrangeira tentando encaixar as palavras escritas horizontalmente em inglês dentro do balão de fala vertical, e simplesmente parecia muito apertado. Tem muitos países onde a língua, onde é feita a tradução, é escrita de maneira horizontal. Então, os balões de fala agora são feitos para tornar fácil de ler, independente da língua em que seja traduzida. Cara, uma salva de palmas para o Eiichiro Oda, que fazendo o mangá mais popular do Japão, pensou nos leitores do mundo inteiro e adaptou a sua própria maneira de desenhar os balões para que ficassem bom para todo mundo. Isso é o mundo, isso é One Piece demais. E aí da diagramação para moda capilar, um leitor pergunta: tem um nome para o corte de cabelo cocobanana que os dragões celestiais têm? Aí Oda, pera, então a ponta de uma banana é chamada de coco banana? LOL, eu não tava esperando isso. Apesar de que, pelo que eu pude ver, não tem um nome oficial pra isso, mas a pergunta não é sobre isso, LOL. Será que eu deveria falar risadinha? Enfim, agora o LOL vai ser risadinha. Onde a gente estava? Ah, o corte de cabelo dos dragões celestiais. O nome é Abridor Nobre, e é fácil de lembrar porque parece um abridor de vinho. E aí, vocês abririam uma garrafa com isso? Porra, Oda, caraca, gênio, eu adoraria abrir uma garrafa com a cabeça de um Tenryubito. Isso tem toda a razão. Eu adoraria pegar uma garrafa de vinho e abrir na cabeça de um dragão celestial. Realmente, Oda, Abridor Nobre é um nome perfeito para esse corte de cabelo, que certamente seria perfeito para abrir uma garrafa de vinho, uma garrafa de uísque, uma garrafa quebrada, uma garrafa vazia, abriria várias garrafas. E aí uma pergunta que veio de um leitor estrangeiro que eu compartilho demais do sentimento. Vamos lá. Ele pergunta: minha mãe, que pensava que anime era para crianças, e um amigo meu, que não estava interessado em mangás, começaram a ler o mangá depois de assistir um live action e ficaram completamente viciados. Eu tô tão feliz. Oda Sensei, você realmente não é humano. Que tipo de Akuma no Mi você comeu para conseguir fazer tanto mangá quanto live action ao mesmo tempo? E aí o Oda, super maneiro, responde: ah, isso me deixa tão feliz. XK-chan parece ser um leitor estrangeiro, né? Porque é o nome lá, tu bota o nomezinho. Mas é sobre isso mesmo. E sobre o fato da sua mãe pensar que anime é pra crianças, lá fora é bem comum que adultos não assistam anime e não leiam mangá. Há muito tempo atrás, era a mesma coisa aqui no Japão também. Seria tão divertido se tivesse uma revista global onde crianças e adultos de todo mundo pudessem se empolgar para serializar seus mangás. Iria totalmente me motivar ainda mais. E cara, que resposta tirada do Oda que mostra que tipo de pessoa ele é, né? Um assunto muito interessante que revela como ele se importa com cada leitor do mundo. Não só os japoneses, como ele tem essa ambição interna de que o mundo inteiro leia, produza e ame mangá. Muito irado, né? É o sonho de criança do Oda, eu acho. E ele representa como os sonhos de criança são importantes em One Piece. E ele não para de expressar isso em nenhum momento. Da emoção pra galhofa, porque afinal estamos falando de One Piece. E aí perguntam: Oda tia, por favor nos mostre a milagrosa fusão de 20 anos atrás. Pediram pra ele fazer isso no volume 33, galera, do SBS. Esse é o 111, tá? Só pra vocês terem uma noção. E aí, como é que vai sair? Veremos o Super Gargon 3? E aí o Oda fala: ah, vamos ver, agora ele tá despertado. E, gente, toma aí essa figura maravilhosa, com elementos de cada chapéu de palha, inclusive se chamando o Guerreiro da Libertação Nurê. Eu gostei, né, da época do Gargon, que só tinha 7 tripulantes pra se fundir agora com todos. Dá pra ver que ele ficou um pouquinho mais redondo, um pouquinho mais ombrudo e mais poderoso. Engraçado também o Oda ter separado entre Nika e Luffy. Eu acho que é só mais um detalhe que dá uma noção de como funciona a questão do despertar das Zoans. É quase como se tivessem entidades diferentes habitando o corpo do Luffy. Mas agora também é tudo a mesma coisa. E aí daí a gente parte para a próxima, onde o leitor pergunta: olá, Oda Sensei. Outro dia na escola eu comecei a girar para fazer o Diablo Jumbo do Sanji, mas os meus amigos só me ignoraram. Será que eu fiz algo de errado? E para isso o Oda responde: isso só mostra como a sociedade é hoje em dia. Nós vivemos em uma sociedade. É, galera, brutal, Oda Sensei. Não dá nem pra fazer um Diablo Jumbozinho na escola. E aí, na próxima pergunta, o Oda confirma uma teoria bem antiga, mas que faz total sentido. O leitor pergunta:
O Shaka, satélite do Vegapunk, disse que usuários da fruta do tipo Zoan muitas vezes acabam tendo suas próprias personalidades dominadas pela fruta quando despertam. Isso significa que os carcereiros animais de Impel Down eram pessoas cujas personalidades foram dominadas por suas frutas? E aí o Oda responde: sim, foi perto, hein, Lute? Ou seja, galera, o despertar das frutas Zoan pode ter um efeito colateral e se você não for forte o suficiente, vai simplesmente se transformar num animal bombado, acumado, despertado, irracional, sem personalidade e sem controle das próprias emoções. Brabo, hein? Mais um efeito colateral que mostra como esse poder é muito perigoso e que a galera do século perdido talvez tivesse contramedidas, maneiras de lidar com isso que no presente não existem, porque, lembre, o presente é o passado e o passado é o futuro, é o mundo pós-apocalíptico de One Piece. A próxima pergunta mega importante sobre o Shanks. O leitor vira e fala: olá, Oda Sensei, já que o Shanks só tem um braço, como é que ele faz para dobrar as mangas? E para isso o Oda responde: que? Essa é uma pergunta densa. Você tem um ponto, no entanto, não se preocupe. Esse é um daqueles tipos de camisa, e como você sabe, tem muitos tipos por aí. Você tem camisa de manga curta, camisa de manga longa e de manga dobrada. E essa é uma dessas. Ele usa uma camisa de manga dobrada. Tu já viu o Shanks sem uma camisa de manga dobrada? Hã? Muito bom, hein? Que ótima resposta, seu Oda. Então a gente já sabe que o nosso Shankão sempre compra a camisa dobrada. A não ser que o Ben Beckman todo dia acorde de manhã e dobre as mangas do seu capitão, que eu também acredito. Ou simplesmente o cara que tem o haki mais forte da obra consegue dobrar a própria camisa. Ok, galera. Isso aqui muda pra sempre a geografia de One Piece como a gente entende, talvez como a gente vai referenciá-la no futuro. Fique esperto. Leitorzinho vem e pergunta: Odachi, olá! No capítulo 967, a ponte que os piratas do Roger e Oden viram era Tequila Wolf? Ou será que era Bourbon Wolf? E qual o nome do planeta que o Luffy e os outros se aventuram? Oda responde: hã? Quê? Que pergunta densa! Bom, primeiro de tudo, o planeta é chamado de Aoiro no Roshi, o que podemos traduzir como planeta azul ou estrela azul. E sobre a ponte que o Oden viu, na verdade, não era Tequila Wolf. Você entendeu onde eu tô querendo chegar? Eu não vou dizer que é Bourbon Wolf, mas definitivamente não é Tequila Wolf. Essa é a minha resposta. Com o capítulo 1125, agora sabemos que existem 4 pontes, mas no capítulo 967 não teria como você saber. Então, como você chegou nessa conclusão? Isso é bem incrível. Então, gente, só para dar um contexto aqui, a gente não pode esquecer. Existem 4 pontes: Bourbon Wolf, Rum Wolf, Vodka Wolf e Tequila Wolf. E quem confirmou isso pra gente foi o Ivankov no capítulo 1125. E sobre o planeta azul, vale lembrar que esse termo já foi usado antes no mangá, na história de capa do capítulo 472. Os povos do céu se referem ao planeta do Luffy como Aoiro no Roshi, planeta ou estrela azul. Então, agora o Oda confirma que esse é o nome que não só os povos do céu usavam no passado, mas como meio que oficialmente o nome do mundo de One Piece. Agora uma história meio triste, mas muito interessante que o Oda trouxe exclusivamente para o SBS. Pergunta: o Hanafuda, que foi revelado no SBS do volume 109, era o pai da ult do Page One? E aí o Oda responde: é o quê? Você quer dizer o Ace Chibukai que foi derrotado pelo Ace? E eu pensando que estava sendo discreto. Mas sim, ele é o pai de ambos. A coisa importante para você entender aqui é a relação do Hanafuda com o Kaido. Apesar de terem se enfrentado no passado como piratas, como eles tinham objetivos parecidos, eles acabaram se unindo. Então o hobby do Hanafuda de colecionar frutas Zoan ancestrais era, na verdade, para fortalecer os piratas das feras. O Hanafuda era fascinado com a força do Kaido, e ele era um daqueles que trabalhou duro para torná-lo rei dos piratas. Depois de ter sido derrotado pelo Ace e perder seu título de Shichibukai, Hanafuda foi morto por piratas que guardavam o rancor dele, bem a caminho de se reunir com seus filhos. Caramba, então realmente uma resposta bem completa do Oda. Para dar ainda mais contexto, a primeira menção ao pai da ult e Page One é no capítulo 1100, quando Jay Garcia e o Kuma conversam sobre a vaga de Shichibukai e a sua derrota pelas mãos do Ace. Aí no SBS do volume 109, o Oda resolveu revelar um pouco da história dele, contando que a sua alcunha era Rei dos Lagartos, uma referência clara ao Tyrannosaurus Rex, que literalmente significa Rei dos Lagartos Terríveis em latim.
Por isso eu tô muito confiante que o Hanafuda tinha a Akuma no Mi Zoan ancestral do Tiranossauro Rex, que a gente achava que seria do D.S. Drake, mas depois o Oda fez questão de revelar que não era o Tiranossauro Rex, e sim o Alossauro, que também era um terópode que viveu no Jurássico, enquanto o T-Rex dominou o Cretáceo e era ainda maior e mais poderoso. Portanto, eu acredito que, se mataram o nosso querido amigo Rei dos Lagartos, pai da Uchi e pai do Page One, essa fruta pode ter reencarnado e pode ainda aparecer na obra. Quem não quer ver um Tiranossauro Rex akumado na obra, minha galera? Eu quero muito. Seria muito lendário. E, além disso, a gente ainda tem mais contexto do passado. Enfim, uma história emotiva para um pirata que se dedicou ao Kaido, até queria criar os próprios filhos, mas acabou morto porque a profissão pirata é um tanto perigosa. Mais lidando com o roubo de frutas Zoan poderosíssimas como seu hobby. Uma pena também para os seus filhos, que de lembrança acabaram herdando a sua força, que os permitiu roubar as frutas que seu próprio pai tinha conseguido para o Kaido. Por isso, hoje a Uchi é um paquicefalossauro e o Page One é um Spinosaurus. E falando em fruta, um leitor pergunta: quando falamos em frutas do diabo artificiais, o que acontece quando o usuário morre? E Oda responde: eles reencarnam como frutas, né? Não! Elas apenas desaparecem. Então, uma dúvida antiga respondida: Smiles e frutos artificiais não reencarnam, galera. Agora segura, porque diretamente da França, né, já que o SBS é global e não é de hoje, chegou uma cartinha. E o leitor falou: Olá, petit Oda, né? Falou pequeno Odinha. A francês sempre mete um petit na frente. Eu quero saber como o Kid roubou o poneglyph da Big Mom. Muitos beijos. E o Oda responde: claro, você é francês, né? Esses errinhos de tradução são muito fofos. Aceitarei seus bichos. Deve ser beijo em francês. Então, basicamente, o Kid atacou um navio dos piratas da Big Mom e conseguiu derrotar o Snack, que era um dos comandantes doces. Aí o Snack implorou pela sua vida, então em troca o Kid pediu uma cópia do Road Poneglyph antes de partir. Os piratas da Big Mom trouxeram, e aí fizeram a troca e tudo certo. Só que por ir embora, o mundo achou que o Kid estava fugindo da Big Mom, mas na verdade ele simplesmente já tinha cumprido seu objetivo. Marotagem, hein, seu Oda Sensei? Eu gostei demais de saber mais detalhes dessa história, agora fez bem mais sentido, bacana, e de novo mostrando como o Kid muitas vezes é incompreendido porque ele não se comunica bem, não faz marketing, não tem PR, não tem RP, relações públicas zero, mas no entanto ele tá lá no fundo do mar. A última pergunta é sobre o Jinbe, falando em fundo do mar. Leitor: o Jinbe escova os dentes com o mesmo tipo de escova do Luffy e dos outros? Eu sinto que seria difícil fazer isso com uma escova do mesmo tamanho. Aí o Oda responde: cara, o Jinbe escova os dentes com uma escova de limpar pia, mas ele só é cuidadoso com as suas grandes presas. O resto dos dentes acabam sendo trocados uma vez por semana. Pop, nascem novos no lugar. Assim como um tubarão, os dentes crescem de volta facilmente. Galera, esse foi o SBS, hein? Longo e poderoso e interessante e fascinante. E eu gostei muito. Comenta aí o que vocês acharam, dá o like. Cara, Akuma no Mi do T-Rex, Despertar de Fruta Zoan, história do Hanafuda, história do Kid, como funciona a Cross Guild, papo de Smile, Shanks como dobra a camisa, quanta informação fascinante, além do nome do mundo, a gente não teve nessa SBS, por isso que vocês não podem perder os vídeos quando a gente traz aqui, galera, não podem perder o SBS, é bom demais, deixa o like, se inscreve. Eu peguei muitas informações do Arthur, lá do Library of Ohara, ele traduziu tudo bonitinho, top. E é isso, galera, um beijo, um queijo e valeu!